Gente, voltando aqui. Voltando aqui. Vamos ver se Malamute entra aí de novo. Porque travou tudo. Tá travando. Então vamos ver se ele volta aqui pra gente tentar de novo. Que eu acho que foi ele que travou lá, viu? Vamos. Malamute, vê se você consegue entrar de novo aí. Pra gente continuar. Cadê ele? Ó, gente, tô esperando só o Malamute aqui. Vamos ver se ele consegue entrar de volta. Eu acho que a internet foi a dele. Porque a minha tá... Cadê Malamute? Eu acho que ele que ficou sem internet, viu, gente? Ó, tô vendo aqui que ele tá me mandando alguma coisa. Entre de novo. Tá, eu sei. Deixa eu ver se ele entra aqui de novo. Tô falando com ele aqui na mensagem. Aqui. Vamos lá. A internet não vai? Recomece. Já recomecei. Eu tô esperando só ele entrar. Eu acho que ele é que tá com problema aqui, gente. Mas vamos lá, gente. Um pouquinho mais de paciência a gente chega. Tem sido todo domingo, tem sido ótimo. Então, vamos que vamos. Cadê? Deixa eu pedir, botar ele para entrar aqui para ver. Problema na internet versão. Eu sei, os problemas são. Aí voltou. Ai, voltei. Eu acho que foi você, porque eu não caí. Quem caiu foi você. Foi? É, porque o seu Foi. travou, aí eu Aí eu perguntei se era comecei, eu, voltei. e É. aí caiu tudo. Eu digo, e Mila Aí eu caiu. comecei de novo, mas vamos lá, vamos embora, vamos continuar. Então, é o seguinte, Eita, nem sei onde a vamos, gente estava, né? nem sei, mas o pessoal ajuda aí, vamos lá. Todo mundo, bom, já tem Bom, bastante tá falando conversa, vamos conversar. de Então, a questão de questão bicho, né? foi, a gente estava falando essa compatibilidade aí entre os animais, né, na região e o projeto que você tem que Isso, aí fazer. você perguntou se é uma coisa de briefing, né? E aí o que eu acho que Aham. assim, não é tão comum em área urbana esse tipo de problema. Agora, se for, tem que identificar, né? E aí, de Sim. briefing, eu acho que uma coisa que é legal, e tem a ver com o assunto que a gente estava falando na semana passada e tal, às Uhum. vezes é difícil conseguir um briefing muito claro, assim, para paisagismo, sabe? Então, o que eu costumo recomendar é muito mais aprender a observar do que achar que você vai conseguir muita informação perguntando tudo, porque é aquela conversa, o cliente não sabe o que ele pode querer de você, É, então ele não vai te pedir, ele né? não vai. E, E e- tem e nem outra vai te coisa, animais. dizer, porque ele acha que às vezes não é com você aquele assunto, né? Sim, sim, é verdade também, é verdade. Na verdade, o que eu vejo muito, o que eu faço muito também, é perguntar quem está por ali, né? Se é uma praça, por exemplo, nesse caso que eu falei, lá de Maracangalha, que era uma praça. Então, foi olhar e tal, falar, o problema aqui é que os meninos jogam bola e quebram todas as plantas. Falei, Uhum, beleza, essa é uma situação, né? Ou assim, tem sim. quadra, uma opção está jogando bola dentro da pracinha onde tem a vegetação. Então, vamos ampliar a quantidade de árvore e tal, vamos, né? Povoar mais para poder não ter mais espaço aberto e eles poderem jogar na quadra. Primeira questão. E aí, depois eu conversando, é, eu soube, e aí depois também eu vi, porque eu fui algumas vezes, que tinha o problema das cabras que ficavam pastando mesmo. Não sei se cabra pasta, não sei se é assim que chama, mas ficavam Mas sim, comendo de todo jeito, né? Devorando a praça. tudo. E aí você olha as plantas todas com toquinho, né? Porque elas comiam tudo ali, cabra Come e bode tudo. e alguns outras espécies aí, né? Eu Enfim, acho que assim, aí vai. perguntar ajuda, né? Uhum, E porque sim, mas eu acho que olhar às vezes ajuda muito também, porque tem coisa que deixa evidência e que se você prestar atenção você vê, né? Tem pergunta que eu acho que não tem resposta, assim, que as pessoas não sabem responder ou não acham que é adequado responder, uhum, porque e aí também varia um pouco, né? A gente está falando de coisas que são diferentes. Assim, uma coisa é espaço público, uma coisa é espaço privado, né?
E aí o tipo de informação e a fonte de informação é diferente. Então eu meio que estou tratando tudo ao mesmo tempo. Então, espaço público é muito mais difusa a informação e você tem muita informação contraditória, porque há divergências, né? Há opiniões divergentes sobre para que serve aquele espaço, a quem serve. Sabe, o menino do skate vai te responder uma coisa, o pipoqueiro vai te responder outra, e, sabe, a mãe das criancinhas uma terceira. E nenhum deles está mentindo, mas são versões muito diferentes da mesma história, né? E tem uma camada que nenhum deles sabe, né? Que é quando você fica pensando qual é o papel daquele espaço em relação não só ao entorno imediato, Sim. sabe? Porque às vezes ela tem uma relevância que escapa aquele entorno imediato, é uma coisa que tem a ver, sei lá, com a cidade como um todo, com a região metropolitana, ou é um espaço simbólico maior. E aí, então, tem perguntas que ninguém que está ali vai saber responder, né? Então, também entender qual é o tipo de resposta que você vai receber de cada... Porque se você levar como verdade cada resposta dessa, você se ferra, né? Porque nem sempre... E no espaço privado também, Mila, eu acho que assim, nem sempre a resposta é verdade, porque não estou dizendo que a pessoa queira mentir num assunto que é interesse dela, Claro. mas, né, porque não é uma mentira, mas tem uma camada de posição, sabe, de posição social, intelectual, e as pessoas, né, a não ser que já tenham um nível de confiança pré-estabelecido, que você tenha muita liberdade, as pessoas não se expõem tanto assim. Então, nem sempre a resposta que você obtém quando faz um questionário assim, muito incisivo é a resposta, a impressão que eu tenho, não é a resposta de verdade. É aquilo que a pessoa acha que tem que dizer para você, que é diferente do que você gostaria de saber, né? Então, é o que ela acha que é bonito dizer, ou o que ela acha que uma pessoa do nível dela diria, ou o que ela acha que tem que saber para não passar vergonha, qualquer outra coisa que esteja na cabeça dela, mas não necessariamente o que você queria. Então, eu acho que, para além dessas perguntas muito objetivas, o que eu, né, acho que sempre funciona é uma conversa fluida, sabe? Conversar, olhar as coisas, perguntar, falar de cachorro, de filho, de criança, de economia, de viagem, de uma conversa agradável no final. Mas é uma conversa desarmada, e aí você conhece um pouco melhor a pessoa, porque quando você faz perguntas que ela tem que ter uma resposta que ela julga que seja uma resposta certa, ela vai te dar a resposta certa, e não a resposta que você queria. E aí pronto, você vai basear seu projeto numa coisa que é mentira, né? Então é uma... É complicado, eu acho que essa é uma das fases mais importantes aí do projeto, é você conseguir identificar isso, como você falou, nas entrelinhas, né? Nas entrelinhas, porque realmente não vai estar ali bonitinho, organizado, né? Então, e eu sei que tem muita divergência, né? E eu já vi muita gente, inclusive, ensinando, não, faça um questionário super completo, pergunte tudo, é a sua oportunidade de perguntar. Eu super acho que eu não devo perguntar tudo, eu acho que eu devo conversar, né? Porque eu acho que se vira um inquérito, a pessoa fica apavorada com você, né? Você começa assim, invasivo, ela tem essa coisa, opa, estou derrubando tudo aqui, né? Da posição social para defender, né? De não querer parecer ignorante, ou brega, ou qualquer coisa que ela acha que é impróprio para ela, né? Sim. Agora tem uma coisa também, você já tem aí alguns anos de experiência, então você numa conversa, você está extraindo o que você já sabe que precisa, né? Então, quando a gente fala, às vezes, de um briefing, de começar com um questionário, lógico que eu acho que é o que você está falando muito bem, não é falar, pergunte, sabe, pergunta número 1, responda. É horror, né? Mas é você saber onde você quer chegar com aquela conversa, né? Porque sim, porque é uma conversa fluida, mas é uma conversa guiada, né? Você vai procurando oportunidade de puxar assunto. Puxar o assunto e chegar onde você precisa, né? De saber se a pessoa tem gato, se tem cachorro, né? Se gosta, né? E se é uma coisa, tenho porque preciso, porque eu tenho medo que alguém vai pular um muro, ou tenho porque eu gosto, é diferente. Tenho porque meu filho achou de ter e deixa aqui durante o fim de semana porque ele vai viajar. Tipo, eu detesto o maldito cachorro, mas ele está aqui, né? Tadinho do cachorro. É uma ilustração, não é um caso real. Não, mas
Super acontece. né? Não, Então, o pessoal casa e não leva cachorro, você já reparou isso? já vi essas histórias, né? Quase todos que eu conheço casam e levam cachorro. Entendeu? Os filhos largam o Sim, cachorro de fica herança. lá. É isso, e não necessariamente é uma vontade de quem ficou, então, né, não tem às vezes um vínculo emocional e tal. E Sim, aí eu acho que sim. isso a gente, porque se você perguntar, você gosta de cachorro, dependendo do jeito que você pergunta, a pessoa se acha obrigada a dizer, ah, eles são bichos lindos, mas você vai ver, né? Então é melhor ir E vem conversando. cá. E o projeto da casinha do cachorro? Tá dentro do paisagismo? Teoricamente tá, né? Pelo É uma menos no pergunta que local, ninguém né? nunca me fez, mas teoricamente está. É, porque assim, não é só a casinha, né? A gente meio que mudou de assunto já, mas não é só a casinha, tipo, não é o detalhe arquitetônico da porta e da janela, da cortina da casinha do cachorro, porque tem uns casos assim. Sim. E tudo Mas bem é. também. E tudo bem? Claro que sim, né? É divertido, inclusive. Já vi casinha de cachorro com beliche e assim, andares e tal, negócio. É, legal. É. Mas para além desse nível de detalhamento arquitetônico, de cara, você tem a coisa do planejamento do espaço como um todo, sabe? Então, onde é que vai ficar? Sabe? Onde é que é o melhor lugar para ficar? Do ponto de vista de fluxo, de ruído, de facilidade de limpeza, né? Do bicho não ficar, às vezes, num canto muito isolado, que ele vai gritar o dia inteiro porque ele está longe e, né, muitas vezes eles não gostam. Então, entender dentro do contexto qual é o lugar da casinha do cachorro é tão importante quanto saber qual é o lugar da piscina, né? Com A gente está falando certeza. aqui. Eu não estava vendo nenhum comentário aqui. Estava travado, eu tinha me esquecido aqui, me desliguei. Mas tem algum Eles não comentário aparecem aqui, bem ó. para mim. Top. Ó, passou um gato aqui agora na minha frente, viu? E não é meu. Aqui em casa é assim, passa pelo jardim, acabou de passar. Outro dia, gente, o Sariguê veio até aqui no meu escritório, né? Porque eu montei um escritório aqui em casa e tal, que é no jardim, assim. E o Sariguê, quando eu vi, ele estava quase mordendo meu dedão do pé. Juro por Deus. Aí eu dei um berro e eles fugiu, né? Ainda bem, né? Mas enfim, passou um gato aqui agora. Mas voltando ao assunto. O pessoal falando aqui, ó, vocês dão uma aula, Que bom. cadê? Querem saber da gatinha, da casinha do gatinho também, gatinho na prateleira. Acho que gatinho já é um bicho que precisa de menos casinha e é mais difícil convencer ele a morar dentro da casinha dele, né? Tranca a porta, bota ele lá e tranca a porta. Mas pode ter, né? Pode ter. É. Ó, Lenilson falou, cara, você é muito top, top, top. Ó, Também acho. obrigado, Aí eu Nenê. Você está se concordo divertindo. plenamente. Que bom. Agora, vem cá, deixa uma pergunta aqui. Aí, ó, João falou aqui, João Henrique falou, os gatos estão fazendo a festa. É verdade. Sempre. Sim. Ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já projetou alguma casinha de... Não, não de cachorro, acho que você já... Não, né? Que você já falou aí. Então, tô aí. Não, não me lembro Mas de ter desenhado. e casa, e casa de árvore? A parte de parque infantil do... Casa de árvore. Eu fico bem Olha, são desapegada. duas coisas, né? Parque Toda infantil criança e tem uma casa de árvore. árvore. Casa de árvore eu desenhei uma só e não fui muito bem sucedido, né? Foi um negócio que deu errado. Porque, olha que história engraçada, né? Eu não vou revelar muitos detalhes, mas eu entendi errado o briefing, né? Então, pelo perfil da pessoa, pela maneira com que ela se manifestou, pelo jeito que ela descreveu o que ela queria, eu entendi, eu nem tenho certeza se eu estava errado ou não, mas tenho a impressão de que sim, porque no final ela não executou, que ela queria uma casinha era feminina, assim, para boneca, e era uma coisa, imaginei uma coisa meio de conto de fada, sabe? Não, é, é, sabe, sem grandes arrobos arquitetônicos, sabe? Uma coisa Sim. super clássica e com recortezinhos e tal, e eu acho que a pessoa não gostou. Então, errei, né? Tipo, li, Mas era para cima da árvore ou não? era para ser, só que a árvore não aguentava. Então era uma coisa que tinha que ficar do lado da árvore com um tablado, né? Então era uma casa de árvore meio de mentira. Ela Aham. suspendia 1 metro e pouco, fazia uma escadinha e envolvia a árvore com o piso e a árvore saía do meio, né? Ela não estava apoiada na árvore. Mas tenho a impressão sincera de que foi um projeto que eu errei.
Errei mesmo. Já a área de criança, eu acho que é muito diferente, assim. Eu acho que a área de criança a gente é muito covarde, né? Eu nunca tive muita oportunidade de desenhar grandes coisas, mas acho que a gente é muito covarde. Porque fica parecendo que a área de criança é um gramado, ou um gramado sintético, quando é prédio, que é pior ainda, com uma, sabe, trapezonga colorida no meio, e isso agora chama, só porque tem uma trapezonga colorida no meio, ou uma trapezonga de eucalipto, né? É verdade. E eu acho que não, eu acho que espaço para criança, a palavra é espaço, então, sabe, você tem relevo, você tem túnel, você tem ponte, você tem estruturas que são divertidas, que na verdade permitem uma brincadeira imaginativa, né? Sim, sim, Aquela sim. coisa de que a criança às vezes gosta mais da caixa do que do brinquedo, né? Porque o brinquedo no final é chato. E a caixa é um barco, é um avião, é um chapéu, é uma roupa de robô, e tudo isso é muito mais legal do que ficar empurrando um carrinho que não vai a lugar nenhum, né? E eu acho que playground passa um pouco por isso, de que às vezes a gente quer dar os brinquedos muito prontos e eles e ter um espaço lúdico é mais legal, né? É verdade, é verdade. Os museus, meus filhos, quando eram pequenos, a gente ia para os museus, né? Quando ia, sempre os que gostavam mais eram os que eram interativos, né? Os que tinham toda essa. Tinha um lá em São Paulo, não sei o nome, mas Não não sei o lembro. nome, mas era bom. Era muito bom. Mas tem anos, né, isso, querido? Tem alguns mil anos, né? Meus filhos já têm Não, 20. não vou comentar isso. Você não precisa dizer isso assim, tá tudo certo. A Kátia dizendo aí, tem que ter espaço grande, então. Eu acho que espaço grande ajuda, mas eu acho que não tem que ter espaço grande. Eu acho que a questão é pensar que é um espaço lúdico ou se é um equipamento lúdico. E a gente às vezes confunde, vamos dizer, um caráter, que é um caráter do espaço, com a presença de um equipamento. Como se o equipamento fizesse sentido do espaço. E não é verdade em todos os casos, sabe? Não adianta botar um fogão no banheiro que ele vai deixar de ser banheiro, sabe? Tem coisas assim. Não é o equipamento que garante. O equipamento você precisa dele. Mas ele não dá não dá sozinho o caráter ao espaço, né? Entendi, entendi. E vem cá, e a parte de mobiliário, que a gente está enrolando isso, tem umas duas lives. Mobiliário urbano. Ih, meu. Tem umas duas lives que a gente A está gente não enrolando. pode enrolar uma terceira, não, é? Então tá. Então qual é o assunto? Não, eu tô brincando, eu tô brincando. Não, eu acho que passa, é muita coisa, né? Aí eu acho que assim, a primeira coisa que eu acho que é legal, assim, tem algumas coisas que a gente pode pensar de quais são as características do mobiliário, do ponto de vista de resistência, de durabilidade, de vandalismo, sabe, de economia pública, de uma série de questões que Sim, passam pela ordem da qualidade do desenho e do material, né? Quer dizer, da qualidade do material, da construção e do desenho, isso é uma parte. E tem uma outra coisa que interessa também, eu acho que tem a ver com o projeto, que é a história que eu acabei de dizer, assim, não é porque você botou um equipamento que você resolveu o problema. Então, um exemplo que eu uso sempre em aula, assim, tipo, sabe, faz um desenho de praça qualquer esquisito e bota um monte de banquinhos aqui, as pessoas vão sentar. Eu digo, não vão não, não vão não. Né? Então, assim, para a pessoa sentar, você precisa saber o que ela quer fazer, inclusive, sabe? É o banquinho de ler o jornal, o banquinho de ver as crianças, é o banquinho de esperar o Uber, é o banquinho de ver a vista, é o banquinho de conversar com os amigos, porque cada um deles exige uma disposição física diferente, né? sim, Então, sim. não é simplesmente desenhar um retângulo no desenho, isto é um banquinho, e automaticamente as pessoas vão sentar. Não vão, Não né? vão. É isso, eu Então, acho você que é o precisa grande saber. erro desses projetos, sabia? É isso, Pegou tudo, confundir o equipamento com o uso, assim, são coisas diferentes, né? uma O coisa primeiro você diferente. precisa criar a condição, e depois você equipa. Né? Então, Sim. qual é a condição para isso se estabelecer? Né? Uhum. Então, esse banco aqui, sabe, é um banco que é importante porque é para esperar o Uber, o táxi ou alguém que você... Então, assim, é um banco que tem que estar num lugar visível, quer dizer, uma coisa de ver, de ser visto facilmente, Sim, é um banco sim. de pouco tempo de espera, tem uma série de condições que vão dizer qual é a posição e qual é o lugar dele. É Esse é um verdade. banco para namorar. Assim, ele não é um lugar de ver e ser visto. Né? Não, Então, nem é uma embaixo coisa. nem embaixo da luz, né? Do poste. Exatamente, então é uma coisa que tem que ficar num cantinho e tal. É o banco de ver as crianças.
Sabe? E é diferente de ler o jornal, de ver o movimento da praça. Cada um deles tem um lugar, tem uma Sim, posição, tem um jeito de fazer aquilo acontecer. Então, a sim, minha proposta, é claro que a gente não domina tudo, e nem pode, e nem seria o caso, porque as pessoas são diferentes, mas você tem uma ideia do que você gostaria que acontecesse. E no momento em que você tem a ideia, você precisa entender quais são as condições que você precisa oferecer para para que aquilo. aquela sua ideia se realize. Uhum, E aí você faz, né? E eu sim, vejo muito essa coisa de desenhei os bancos aqui. Isso aparece muito quando alguém vai apresentar o projeto. Ah, botei isso aqui para isso. Eu digo, ok, você botou isso aí, mas isso não vai acontecer. Esse banco não funciona para isso. Essa mesa não funciona para isso. Sabe? Não é este o lugar para acontecer esse uso que você está dizendo. Isso é um perfeito. equipamento que vai ficar morto, né? E aí eu acho que é uma coisa de aprender a observar, né? De entender, acho que a gente já falou disso, né? De entender como é que o mundo real funciona, né? Sim, Como é que a nossa percepção espacial funciona. E a partir dela, escolher, né? Então, e que são coisas simples, eu acho que eu dei esse exemplo. Tipo, você vai num restaurante, por que que tem mesa que as pessoas preferem e tem mesas que as pessoas não preferem? Por que que sempre enche um lado e não enche o outro? Por que que você, quando entra, escolhe uma mesa e não a outra? Isso tem sim. a ver com o lugar, com o quanto que é tranquilo, o quanto que é exposto, o quanto que Uhum, você se sente protegido, o quanto que você quer ver as pessoas, o quanto que você não quer ser visto. Né? sim, Pessoas diferentes querem coisas diferentes, mas você entende o que que você quer e você sabe qual é o lugar. é Então, na hora de verdade. projetar é a mesma coisa, quer dizer, que tipo de caráter eu tenho aqui? E aí você precisa criar aquela condição, porque aí aquela pessoa que quer aquilo que você sabe que ela quer, vai usar daquele jeito. Senão, Perfeito. não. Né? É, então, o que você falou aí muito bem. Antes de tudo, você tem que entender como tudo isso vai ser usado e por quem vai ser usado, né? E por quem? Então, não Né? dá para fazer um projeto de uma praça em qualquer lugar. A gente tem que entender o que tem em Genérica, volta. né? O que tem. E tem umas coisas Teve. que são perigosíssimas, assim, e aí é um campo minado de novo, né? Porque aí uma coisa que sempre o povo gosta de colocar, e eu entendo, e tem uma verdade nisso, é assim, isso é um espaço multiuso. Eu digo, tá bom. Acho que versatilidade é uma coisa que ajuda as coisas a passarem o tempo. Agora, assim, mas me dê um uso do espaço multiuso e me mostre como ele funciona. Porque Sim, multiuso é diferente de uso nenhum. é verdade. É isso que você está falando. Né? Então, assim, o cara A desenha um maioria das vezes retângulo, um círculo, isso é um espaço. Não, isso é uso não serve nenhum. para Então, nada. assim, exatamente. Então, assim, me dê um uso do multiuso bem resolvido nesse espaço. Aí eu vou acreditar que ele, pelo menos, é monouso. Já é uma grande coisa. Porque, por enquanto, o multiuso está zero uso. É Né? isso. É isso. Então, essa coisa de achar que as pessoas ocupam, isso vai se resolver, não é verdade. Não. O espaço mal desenhado, às vezes, ele não é ocupado, e aí é o contrário, ele degrada. Né? Uhum. A gente, às vezes, conta com a ocupação como se fosse um dado infalível. Assim, né? Eu desenhei, de algum jeito as pessoas vão usar isso. Não vão, elas vão abandonar. É Né? verdade. Vão Toda abandonar. E aí você tem um espaço degradado. Então, assim, garanta um uso, né? Tenha certeza disso. de um, Então, boa. Bem, é bem a coisa, colocado. sabe, o que é que eu quero que aconteça, sabe? Dentro do multiuso, o que que pode ser? É um espaço de exposição, é um espaço de evento, é um espaço de lazer, no Vale do Anhangabaú. Ali não é nenhum, ali é um desastre, né? É uma tragédia urbana aquilo. Mas é isso, é um espaço de nada, com cara de nada, que não acolhe nenhum tipo de atividade, é completamente hostil. E aí Uhum. chama de multiuso porque parece que ele é muito versátil, porque na medida em que ele não é nada, é como se ele pudesse ser tudo. Qualquer Só que ele vai coisa. continuar sendo nada, né? Uhum. Bem falado. É. Você consegue ver as mensagens? Para mim tá bem ruim. Você quer olhar aí Aí hoje? eu vejo uma ou outra. Eu vi aqui a Regina falando no novo Vale do Anhangabaú, que eu respondi. Porque para mim eu tô passando um negócio E aí desconfigurado. agora não consigo ir muito longe, não. Eu vi um desculpa foi errado aqui de Lenilson, então alguma coisa que ele falou errado que a gente não viu, então tá tudo bem, tá desculpado, a Então gente já não sabe o que vou. foi errado. Por que as Não rosas consigo votar, não. Por que que as rosas do deserto pousadas, são pousadas no paisagismo? O que que é isso? Devem Porque ser as rosas usadas, não sei. pousadas, ah, desculpa, foi errado. Ah, tá bom. Deve ser Deve isso, porque ser eu isso desculpa aí, é errado. isso. Ó.
Kátia falando banco no ponto de ônibus, é um tipo de banco que tem um caráter específico, né? Mas é um monte de coisa. E é legal isso, e eu deixo os meninos malucos, assim, porque quando bota no desenho, eu digo, tá bom, isso funciona como? Quem? Para quem é? Não é um banco para as pessoas sentarem. De que pessoas? Que pessoa é essa que vai sentar aí? Né? Não, as pessoas, praças, as pessoas gostam de sentar. Digo, que pessoas gostam de sentar na praça? Quando? Por quê? Para você conseguir medir. E aí uma coisa que eu acho é que isso parece um pouco uma chatice, mas eu entendo como uma ferramenta de aprendizado, não do curso, mas da vida. Sim. Porque se você sabe o que você queria fazer, você consegue medir se você teve sucesso ou não. Isso. Você nem se você não sabe, tudo te serve, né? Então você não vai conseguir fazer melhor da próxima vez, né? Porque na hora que a gente bota no Instagram, tudo é lindo. Né? E a não ser que você tenha um hater ou outro, todo mundo vai fazer, que maravilhoso, que lugar espetacular, que coisa incrível. Tipo, tá bom, talvez a pessoa até tenha gostado, mas assim, eu que fiz, sei que não atendeu tudo que eu pretendia. Né? E eu só vou melhorar o meu projeto se eu descobrir o que não atendeu do que eu pretendia. E o que atendeu. Olha, eu tentei fazer assim e funcionou, eu tentei fazer não sei o que e não funcionou. Então, essa estratégia aqui parece que funciona, no próximo projeto eu uso essa estratégia, não esse desenho. Ou não uso, porque o projeto é uma ferramenta de avaliação da tua capacidade de transformação. Né? Só que é isso, se você não sabe o que você queria, e não sabe essa coisa de o banco é para sentar, digo, ok, mas quem, quando, como, por quê? Né? O espaço é multiuso, sim, qual multiuso que é esse multiuso? Se você não sabe isso antes, você não vai conseguir medir depois. E se você não mede depois, você não aprende. Né? Então, assim, eu não vejo outro jeito de fazer. Né? Fora que isso dá uma chance de você realmente dar vida ao espaço, né? Fazer ele funcionar. Fazer ele funcionar. E aí tem porque eu desembesto aqui é um perigo, meu. Não, vá fundo. Mas a grande questão do público é justamente ele não ser usado, né? É um grande... E aí tem a ver com o desenho, porque assim, a gente também, e isso é uma coisa que eu acho que a gente sempre empurra a culpa para os outros, né? Porque também a nossa culpa de arquiteto pouca gente vê, eu acho. Né? Porque se ficou bonito, parece que o arquiteto acertou, mesmo que não esteja funcionando. Né? Isso é uma loucura, mas eu vejo que é mais ou menos esse é o senso comum. Mas muito é desenho, né? Tem um livro que eu costumo mostrar para os meninos, eu não sei se o pobre do homem chama Alex Sun ou Sun Alex, mas que ele se sinta representado aqui, né? Porque eu não sei qual é o sobrenome, qual é o nome, mas ele tem um trabalho que eu acho que foi um mestrado lá na FAO, alguma coisa assim, mas o foco do trabalho é uma avaliação pós-ocupação do projeto, que é mais ou menos o que a gente está conversando. Né? Então, olha, eu acho que são 18 praças, um negócio assim, faz muito tempo que eu vi isso, mas em São Paulo, né, eles, olha, este canto aqui tem um obstáculo assim, e as pessoas fazem aquele caminho e junta lixo. Junta lixo não é só porque as pessoas são mal educadas, junta lixo porque o desenho favorece que esse lugar junte lixo. As pessoas estão pisando no canteiro fazendo isso, aquilo, não é porque as pessoas são mal educadas, é porque isso aqui é uma saída de estação do metrô e o desenho não previu um fluxo que era importante. E as pessoas dão o jeito delas. Né? Então, um monte de coisa que está estabelecida, o projeto era lindo, mas as pessoas não souberam usar. Não! O projeto não soube considerar como é que as pessoas iam usar o espaço. Né? E aí, então, ele mede o espaço, depois de X anos de ocupação, mostrando como algumas coincidências, né? Não, coincidência não no sentido de que é acaso, mas de que alguns tipos de desenho, algumas abordagens de desenho provocam consequências no mundo real, da forma com que as pessoas vão fazer uso do espaço. Né? Então, a gente tem uma responsabilidade de projeto. É bom que você puxou um assunto aí, que era justamente um do que a gente ia falar hoje sobre, além do mobiliário, isso, a questão dos traçados, né? Dos caminhos e das setorizações dessas praças. E é uma coisa engraçada, que meu pai sempre falou isso, que é o arquiteto, na hora que ele pega uma praça para desenhar, a primeira coisa que ele faz é entortar o caminho todo. E quer que a pessoa siga o caminho para chegar de um lado ao outro na praça, pô. Quem é que é maluco de ficar andando fazendo
um zigue-zague Zigue-zague. do outro lado Eu da praça. acho, eu tô de acordo com seu pai, mas eu também discordo do seu pai. E é muita ousadia discordar dele. Mas vamos lá, né? No máximo do atrevimento aqui. Não, eu acho que ele tem razão, né? Mas eu acho que tem uma outra camada aí que é importante no desenho. Então, assim, uma coisa é, tem que reconhecer, tipo, aqui é a saída do metrô, ali é o ponto de ônibus, as pessoas querem ir daqui para ali. Aqui é uma saída de um centro comercial, aqui é a faixa de pedestre onde todo mundo chega. Sabe, tem pontos que são pontos onde as pessoas chegam e tem pontos a partir de onde as pessoas querem sair. Às vezes eles coincidem, às vezes não, mas de todo jeito há alguns pontos nesse mapa que são pontos que têm que ser interconectados. Isso que é não o escapa. caminho de passagem, né? A gente está falando Sim, do caminho de passagem. isso. Mas mesmo que você queira um fluxo tranquilo, ele tem que começar desse ponto onde as pessoas estão. Sim, Sabe, sim, a sim. pessoa chega aqui, aqui é a passarela, aqui é a faixa de pedestre, aqui é a saída do shopping, é aqui que começa o caminho. Não Com adianta certeza. começar 15 metros para lá, porque ali não tem mais ninguém, as pessoas estão aqui. Então é aqui, né? E é para ali que a pessoa vai, é ali que tem que desembocar. O quanto que ele se move lá dentro, eu acho que a gente tem um nível de liberdade um pouco maior. Não estou dizendo que você tem que fazer um zigue-zague abestalhado, assim, né, que a pessoa se sinta, putz, isso também não tem sentido, mas a gente consegue deslocar com alguma suavidade vamos dizer, de um traçado direto e reto, né? Eventualmente, eu já fiz isso, caminhos assim, estupidamente deslocados, também é possível fazer, mas a regra, eu acho que aí tem uma regra, que é uma coisa que eu digo assim, não é uma questão de permitir ou de impedir, mas é sempre uma questão de convite ou de sedução. Quer dizer, você tem que fazer o seu desenho, ele não pode parecer, eu acho, minha opinião, é sua opinião, ele não pode parecer que você está impedindo a pessoa de fazer uma coisa que ela gostaria de fazer. Então, eu quero ir daqui para ali, e tem algum, né, idiota me obrigando a desviar, isso eu não, sabe, isso eu não quero fazer. Eu não quero fazer o caminho, eu quero esse aqui. Outra coisa é você desenhar de uma maneira com que a pessoa entenda e queira fazer aquele caminho ao invés do outro, né? Então, assim, é um desenho de convencimento para que ela acredite que aquele é o caminho, que aquele é o caminho certo. E quando ela acredita que é o caminho certo, ela vai fazer, mesmo que seja um caminho mais longo, né? Então, é uma questão de conseguir conectar, de novo, nesse GPS intuitivo que a gente tem, porque, né, eu digo, a gente saía da caverna, ia caçar e tinha que não adianta caçar e não voltar a trazer comida para as crianças, né? Vai morrer a família inteira de fome, então você precisa saber ir, você precisa saber voltar. A gente sabe ler espaço, desde antes de ser macaco, sabe? Então, porque sabe. Então, se você trabalhar em cima dessa intuição de leitura espacial, você consegue sugerir um caminho que às vezes não é o mais reto, não é o mais curto, mas ele passa a ser o mais óbvio. E se ele é o mais óbvio, é o que a pessoa faz, mesmo que não seja o mais curto. Então a gente consegue mudar, mas você precisa entender que você está mudando e você precisa manipular isso na percepção. Senão dá errado, senão a pessoa pisa no canteiro. Sim, Né? eu acho assim, algumas pessoas, estou olhando aqui, tá? Algumas pessoas colocaram aqui, depende da localização da praça, a Botânica colocou, Lenilson colocou sinalização, aí tem outra aqui que falou, que tá muito ruim de eu olhar isso aqui, gente, hoje. E o meu não roda todo, o meu só roda um pedaço, eu vejo 4 ou 5 só. Botânica botou praça de bairros e tal. É isso. Se a gente deixar, só fazer um comentário, se a gente deixar de responder, que nessas não é má vontade, é só porque a gente não viu, e às vezes, né? Se for o caso, repita a pergunta, mas. Se a gente não responder, é porque para mim só aparece 2, e às vezes quando eu puxo, ele some, entendeu? Só aparece de 2 em 2, tá muito ruim. Para mim aparece de 2 em 2, eu só consigo voltar 4 ou 5, então, e às vezes ele fica travado. Enfim, mas assim, o que eu acho dessa questão? Eu acho que vai depender muito aí, eu acho que foi isso que eles colocaram, praça de bairro, localização, sinalização com certeza também, mas vai depender muito do que é do que a gente está falando. Como você falou, se é uma rotatória, por exemplo, uma rotatória, mas uma praça que seja
não rotatória, mas uma praça que saia da boca do metrô para uma estação de um ônibus que você tem que atravessar ela, não tem como você fazer um caminho curvo nisso, ou fazendo Até tem. rodízio. Você não pode abusar, mas até tem. Mas aí eu acho que tem que ser o mais direto possível. Ninguém está Não, ali para não, você não vai passear. fazer a pessoa passear, mas assim, você não precisa fazer uma reta dura. Você tem um fluxo que Ah, você pode mover, bem né? voar, é ok. Mas tá um Não, pouquinho com mais a elevado. suavidade, assim, tem uma coisa que, um exemplo, eu ia dizer outra coisa, e até tem a ver com a pergunta da sua mãe, as pessoas obedecem sinalização de praça. Eu chego nesse ponto porque ele é legal. Mas tem um exemplo que eu dou no livro, e que depois eu descobri que não era muito original, mas é o jeito que eu sempre procurei ajudar a entender caminho, né? Lidar com caminho é lidar com fluxo. E aquilo que é o mais fácil da gente entender como é que é o fluxo é água. Sabe? Então, assim, se você tem um fluxo imenso, você não consegue ficar fazendo voltinhas. Sim. Não tem Não, como. Né? Então, um fluxo imenso, ele até serpenteia, mas é uma coisa suave. É diferente de um regato, de um riachinho, que eventualmente faz inflexões mais grosseiras. Né? Então, se você olhar o caminho como água e a maneira com que ele vai fluindo, você vai entender onde é que está o fluxo principal, onde é que tem as praias, sabe? Onde é que aquele fluxo diminui a velocidade, então é um lugar onde você consegue parar alguém. Você não pode parar ela no meio do fluxo. Você precisa botar ela numa margem calma para, né, para parar. parar e Você chamar a consegue atenção saber para quais alguma são os coisa. lugares, as praias, no sentido de que são saídas do caminho, e Sim. lugares Sim, onde não tem saída concordo. porque é fluxo. Né? Então, se você imaginar que você está desenhando um rio, já vai melhorar. Né? E entender qual é o volume do fluxo, do tráfego, porque em vez de água é gente. Então, acho que isso ajuda a entender que sim, é possível curvar, mas dentro de algum limite lógico, né? Senão passa da... E respeitando sempre da onde que a pessoa está e para onde ela quer ir. Isso não tem discussão. Não tem Isso. discussão. Onde a pessoa está e onde ela quer ir, não tem discussão. Né? Uhum. Aí, Kátia aqui perguntou, e as pessoas obedecem sinalização? Não. Né? Claramente não. E aí uma das coisas mais legais, e eu nem sei se eu já dei esse exemplo antes, né? É, é de que essa sinalização é uma sinalização intuitiva, a sinalização que funciona é o desenho do espaço. Se o Sim. espaço te diz Concordo. que é para você ir para a direita, com clareza, você vai. Não é uma placa com uma flecha. Se tem um desenho que indica que aquilo é uma entrada, você sabe que é uma entrada, não precisa ter um totem, sabe? Então, se você desenhar sinalizando com o próprio espaço, as pessoas não é que elas obedecem porque elas são educadas ou não, é porque elas compreendem a mensagem e se comportam de acordo. Né? Então, aquela história que eu falei, acho que na outra semana, do povo que saiu do elevador e ia para o lado errado no auditório. É isso. Né? Então, você sai do elevador e todo mundo vai para um lado, é porque aquele desenho sugere aquilo. Uhum. Né? 2/3 da turma, na sala que eu usava para dar aula, seguiam para o lado errado do auditório. 2/3, há anos. Então, assim, é o desenho, é o É uma coisa. desenho. Né? É. Então, aquilo tem alguma coisa Às que está vezes, sabe, ensinando. às vezes até a iluminação. É a iluminação, é o desenho do piso, é a proporção do hall, é a maneira com que o corredor se... Nunca é um elemento só, é um conjunto de Porque a gente elementos. tende a ir para o claro, né? Então, Também, às vezes, do né? lado errado de sair, tá com uma iluminação mais Tem forte do mais que o lado luz, certo. ou E tem um tem. fluxo mais bem marcado, ou o piso tem continuidade, ou tem uma marcação de porta que parece hierarquicamente mais importante que a que está para o outro lado. Às Então, vezes eu já vi bloqueios de tipo vasos de planta muito grandes que a pessoa nem acredita que é para ir para aquele lado, porque aquele bloqueio visual é tá isso. Então, assim, dando você tem aquele. elementos que podem bloquear, você tem desenho na estrutura, você tem iluminação, você tem... Uhum. Nunca é um elemento só, é sempre um Sim. conjunto, né? Mas é esse conjunto que a gente tem na hora de manipular o projeto, né? Então, eu quero que as pessoas vão para o auditório, então eu vou prestar atenção
na forma do espaço, na sinalização das passagens, de não ter bloqueio que oculte aquilo, de controlar a paginação de piso, de controlar a iluminação, de fazer um conjunto. Porque cada um desses elementos, ele tem que auxiliar o outro para construir a experiência que você quer. O projeto de iluminação não é separado do projeto do piso, nem do de paisagismo. Eles são um projeto. Né? E esse projeto tem uma intenção, que é levar as pessoas para aquele lugar, por exemplo. Então, ter clareza nisso vai fazer com que você consiga conduzir. E aí, ter clareza nisso e perceber que isso é projetável, quando você estiver submetido à experiência, você vai ler, olha, peraí, eu saí pelo lado errado, por quê? Porque a luz, porque o piso, porque a abertura, porque o pórtico. Acontecendo, né? E aí você vai fazer o seu projeto no dia seguinte. Agora você sabe fazer, né? Então, quando eu digo que não obedece sinalização, é isso, porque a sinalização da estrutura do espaço, ela é muito mais poderosa do que a sinalização gráfica. Sim. Né? Porque você está se deslocando intuitivamente pelo espaço. Então você está lendo aqueles sinais e se comportando ao redor daquela percepção espacial que você tem. E a sinalização gráfica é um elemento no espaço, mas ele não é a estrutura inteira. É porque, na verdade, antes de você ler, você percebe o ambiente. Então, ela vai ser, inclusive, um segundo momento. Você antes percebe para depois ir parar para ler a sinalização. Se é que você percebe a sinalização. Até uma das coisas que é legal é que, assim, até para sinalizar, você precisa reconhecer a maneira com que as pessoas percebem o espaço para colocar a sinalização no lugar onde elas vejam. Eu já vi muita sinalização errada, gente. Fazer um projeto de sinalização não é uma coisa simples. Porque você precisa entender onde é que a pessoa vai olhar, sabe? Eu abro a porta e bato o olho ali, não adianta a placa estar aqui. Ela tem que estar no ponto focal. Aliás, já a gente mudando de assunto como sempre, Salvador, sinalização das ruas é um negócio surreal. É surreal. Gente, e quando tem perto do Iguatemi tem escrito Lagoa da Abaeté, e aí tem uma setinha, e você fala, porra, sabe? E não, como assim, né? Aqui distância porque... Você reparou isso? Tipo, e como se fosse reto mesmo, para chegar na Abaeté que não é uma volta danada, porque tem que descer até a orla depois e tudo. E de volta em Salvador, você acha sinalização de alguns pontos turísticos, mas não diz a que distância você está dele. Né? É louco. Você fala assim, bom, uma pessoa que chega... Né, tô chegando, vamos lá, vamos ver como é que é, né? Ó, Lagoa do Abaeté, meu Deus, aqui. Que legal, vou lá. Distância, e o cara acha que está aqui, porque tem a sinalização. Mas enfim. Não, mas tem uma outra coisa legal de Salvador que tem a ver com isso que eu estou falando. Então, eu falei do exemplo aí do auditório do prédio. Beleza. Mas é a mesma coisa que acontece, por exemplo, quando você vem... Dois lugares que é bem fácil isso, assim. Você vem vindo do Iguatemi e quer pegar Tancredo. Sim. Né? Você passa em frente ao Iguatemi, o shopping da Bahia, encosta na pista da direita, a pista vai curvando à direita. Você vê a Tancredo aqui à sua esquerda, né? E aí você encosta à esquerda, aí você sobe, né? Você não sobe no viaduto, você passa por baixo e dá nas Espatódias. Para ir à rua que você vê à esquerda, você precisa encostar à direita e subir no viaduto. Então você está vendo aqui uma rua, você tá vendo, a rua que você está vendo que ela vai fazer assim, só que é uma brincadeirinha, ela faz assim e vai para o outro lado. Essa sinalização que é intuitiva. Porque você sabe para onde você tem que ir. Só que você vai para o lado errado. Mesma coisa quando você vem, sei lá, da Centenário, ou enfim, do Vale dos Barris e quer ir para o dique. Né? Você vem, você já está na margem do dique, né? Aí você encosta no dique, você vê a pista do dique ali, brincadeirinha, você vai passar por baixo do viaduto e vai descer a Vasco da Gama. Então, para eu ir à esquerda, numa pista que eu estou vendo, que me sugere continuidade, eu preciso dobrar à direita para passar. Aí a pessoa erra? Claro que a pessoa erra. E melhor do que tudo, não tem sinalização. Né? Mas pode ter uma placa piscando, Mila, as pessoas vão errar com a placa piscando. Esse tipo de coisa não tem placa. Isso é um problema de desenho que não tem placa. Você pode piscar, não tem... Porque a tua atenção está ali, eu estou vendo a pista, eu estou vendo a continuidade, eu sei qual é o lado que eu quero ir, você vai para aquele lado. Quando você perceber que não era, já não foi. Já não foi, já era.
Então, o que é legal disso, de leitura espacial, leitura como percepção espacial, para usar a mesma palavra que você usou, é que isso vale para todas as escalas. Sabe? Isso vale para o desenho de um hall de elevador, vale para uma praça, para uma saída de metrô, vale para um fluxo de tráfego de cidade. É igual, assim. Todos. Muda o tempo, muda a velocidade, né? Muda a velocidade de capacidade de leitura da pessoa, então a complexidade da informação, mas o processo é o mesmo. Né? Porque o processo é mental nosso, né? A gente está vendo uma coisa e o cérebro está recebendo aquela informação. E ele né? sabe o que é. Aí, tem uma coisa muito... A gente já está no fim da live, viu? Para variar. Mas tem umas coisas... Gente, a gente nem começou, a gente só fez um desvio. Agora é só. Deixa eu te falar umas coisas aqui, rapidinho. Tayana tinha falado, o caminho tem que ser um convite. Isso, exatamente, tem que convidar. Mas um convidar valendo, viu, Tayana? Assim, não é um convidar... sabe, saber quem convidar, quando convidar, por que convidar, é quase que uma intimação, assim, às vezes é mais que um convite. É mais que um convite, é isso mesmo. Porque às vezes, tem gente que às vezes trata como convite como se fosse uma coisa muito suave, é uma coisa estrutural. Né? Ele tem que convidar, verdade, a palavra que eu gosto de usar é essa, convidar é diferente de permitir, né? Que acho que é uma chave, assim, permitir uma... Isso, inclusive, está na contracapa do livro, do meu lá, do Paisagismo, por exemplo, assim. Uma porta aberta permite a passagem, mas assim, deixar com que a pessoa atravesse a porta é diferente de convidá-la a ir até o lado de lá. Então, sim, entre permitir e convidar, né, e explicar, e mostrar o caminho, e puxar pela mão, e levar, e abraçar e levar, é uma distância, né? E o convidar é uma coisa assim, de abraçar a pessoa e ir junto com ela até lá. Com certeza. Gente do céu, a gente no tempo... Poeta Jorge Lima falou, aí eu piso levemente na grama com meus 115 quilos. Ele está falando da sinalização, acho que quem foi que Kátia falou de que não pise na grama e tal. Porque o projeto está errado e Jorge está certo, tem que pisar na grama mesmo. Quer dizer, mais ou menos. Jússi fala, oi, boa noite, hoje lembrei da live, deve ser live, ficou escrito leve, mas lembrei. É a aí live. Jússi, de novo, falando. Às vezes, professor, tem prédios que colocam vasos muito grandes na entrada. Vejo que perde a visão do ambiente. E aí, isso é interessante o que ela está falando. Essa coisa da visão, do raio de visão, quando você quer sair de algum lugar, né? Foi o que eu falei um pouquinho aí, de você ter um vaso de planta ali que já vai te impedir de querer ir para lá. Né? Você está vendo para onde você vai. A gente não anda olhando né, imediatamente para frente, a gente sempre está olhando além. E isso varia com a velocidade, que é isso que a gente está falando do carro. Então, assim, o quanto além tem a ver com a sua velocidade de deslocamento. Isso. Aí tem aqui, ó, as famosas placas marrons. Deve ser dessa questão das placas. As placas turísticas da cidade. Mas tudo bem as placas turísticas. O que eu acho é o seguinte, deveria ser obrigatório colocar a distância, pô. Porque tem que ter uma informação mais útil. Não é? Às vezes ele está aqui, perto do Guatemi, tem Bonfim Church, né? Sim, ele vai levar, é uma peregrinação que ele vai fazer, coitado, imagina. De chegar do Iguatemi à igreja do Bonfim, mas não diz a distância, entendeu? Então... Não. E sugere que é um caminho simples, não é, né? Marginal Tietê é um bom estudo de caso. A Marginal Tietê tem algumas confusões, né? Sem formar caminho de burro. Pisar a coisa de pisar na grama que as pessoas andam fazendo caminho porque elas estão fazendo um caminho que não foi previsto em projeto, né? Pronto. Aí a pergunta é, o que você faria numa situação dessa? Eu faria um caminho nesse lugar. Eu não sou expert nesse tipo de projeto. Eu acho que às vezes tem que ser, ou pelo menos, assim, um caminho nesse lugar pode ser, ou pelo menos um caminho que conecte as coisas que esse caminho que as pessoas estão fazendo conecte de uma maneira que funcione dentro do contexto. Né? Ou seja, rever essa... Mas aquela ligação é claramente uma falha de compreensão de uma necessidade daquele lugar. Sim, perfeito. Né? Então tem que corrigir, eu acho que não tem outro jeito. Não adianta ficar tentando impedir a pessoa nem botar a placa não pise na grama, tipo, aquilo é um caminho importante. Obrigada, Mila e professor, pela resposta.
Ai, ai. Figura. Mas pois é, estamos no finzinho aqui da live, para variar. Vamos Muito rápido, começar. né? Pois é, muito rápido, cara. Vamos começar. Eu vou abrir umas caixinhas de pergunta de novo essa semana, para ver se o pessoal começa a orientar aí quais são os temas que a gente vai. A gente consegue manter alguns temas, mas A gente até manteve mais ou menos hoje, a gente está melhorando. de novo, a gente está Não era o melhorando. tema que começou, mas pelo menos ficou mais ou menos no mesmo o tempo todo. Tem um tempo. Porque eu acho assim, ó, na verdade, quando a gente fala de planta, de espécie, é uma coisa que é muito mais senso comum, as pessoas. Não é nem senso comum, mas é que as pessoas se interessam mais porque é muito próximo, né? Muito mais palpável, vamos dizer assim. Sim, Mas quando a gente fala em projeto, em urbanismo, interfere na vida de todo mundo, mas as pessoas não se dão conta disso. não. Eu acho que é por isso que é tão importante a gente estar puxando tanto aqui a questão do paisagismo, do urbanismo, do espaço, como você falou, um estudo de adotar um espaço que cumpra as funções que precisam acontecer ali dentro, e as pessoas não se dão conta disso, né? E aí eu acho que vem muito. Até uma coisa que você falou aí durante a live, mas se a gente fosse entrar nesse caminho já seria outra coisa, é o pessoal acha bonito o que está ali no Instagram e não vê profundamente o que quer dizer aquilo tudo, né? E isso acaba sendo uma proteção, sei lá se essa é a melhor palavra, para Uhum. nós, arquitetos, né? Porque assim, no final, a gente não é cobrado por aquilo que devia, né? Então, os problemas que aparecem lá ficam parecendo que já, as pessoas são mal educadas, Uhum. a cidade é não sei como. A culpa está sempre fora, mas assim, às vezes é só um projeto ruim mesmo, né? E, Mas ninguém diz, olha, esse projeto é ruim, isso não devia ter sido feito assim, ou isso, se a gente fizer isso, corrige esse problema, porque isso é um problema de projeto, isso é corrigível, né? Quer dizer, não são as pessoas todas, assim, tem um projeto que está mal feito. uhum. E isso que a gente está vendo como um problema é uma consequência de um desenho, né? De um projeto. É engraçado, eu acho que está muito nisso, sabia? Assim, de não ter parâmetros claros para as pessoas de uma forma geral, saberem o que é um bom projeto e o que é um projeto ruim, e no final não tem uma cobrança em cima de projeto, e aí a qualidade dos projetos não vai aumentando, né? Não Não vai, vai. não vai, porque às vezes a gente que entende, gente, tem horas que eu vejo coisas que eu fico, eu diria que vergonha alheia, sabe? Você fica assim, falo, não é possível as pessoas estarem colocando isso e chamando isso de projeto, ou de, né? Não Enfim. acontece, né? E aí eu Então, eu acho acho que a que. gente fica protegido, Uhum, porque uhum, não, ninguém cobra, né, do arquiteto, às vezes, essa parte, em é, alguma medida, sim, às vezes em projeto de residência, claro, sim, sim. corporativo, claro que tem algum nível de exigência, não estou dizendo que nunca, Não, mas tem uma claro. boa parte que não. Tem uma boa parte que não, que escapa, assim, que é como se fosse obra Eu, do destino, né? eu acho também. Eu acho que às vezes nem os profissionais não sabem quais são as funções deles, as atribuições profissionais deles dentro do E as processo. responsabilidades, né? E as E responsabilidades, né? No é, sentido de que está a seu alcance, e a responsabilidade não no sentido de você imputar a responsabilidade, que é um sentido importante, sim, mas da responsabilidade de saber o que aquele teu gesto de projeto representa no mundo real. na Né? consequência, Então, né? assim, a coisa do senso de responsabilidade dizer, olha, esse traço que eu fiz aqui, ele vai acontecer lá no mundo real, de alguma maneira, e Uhum, isso tem esse tipo de desdobramento. Né? E a hora que isso acontecer, aconteceu porque eu desenhei. isso. E isso às vezes não é claro. Né? Não. Isso às vezes não é claro. Então, essa coisa do mundo real é. É, é, é complicado mesmo. Eu acho que dentro de paisagismo mais ainda, né? Ai, meu Mas porque Deus. tem menos cultura, né, de paisagismo, assim. Então, não se percebe muito claramente o que a gente já falou, o que está dentro do escopo do projeto e qual é a possibilidade de transformação. Então, no Sim, paisagismo, quase sempre a conversa gira ao redor das plantas e muitas vezes da estética da planta. sim. Não é nem da funcionalidade dela, é tipo, acho essa palmeira bonita, acho essa palmeira feia.
É, É nessa camada que a discussão que fica. acontece. É isso mesmo. É isso mesmo. Botânica está falando aqui, a conversa segue caminhos não lineares, é isso Não mesmo. lineares. E aí, voltamos ao Vale do O Inhangabaú. Anhangabaú. É isso, que é um desenho que tem consequência no mundo real, né? E tá Ó, lá. deixa eu ler só as últimas coisas, tá? Porque a gente já estourou o tempo aqui. Moro aqui, na Edgar Santos, deve ser Narandiba, faz Isso. a pista, plantaram grama, mas sempre pisam. Deveria ter um espaço projetado que não, que não Mas não divide. É isso, entre uma porque grama me parece que e uma tem uma área gramada que é para ser uma área de fluxo de pedestre, e aí a grama não serve para nada, né? Claro, claro, claro. Erro Tem de que ter projeto. pavimento, né? Erro de projeto, claramente erro. Total. Claramente a gente está Claro. inventando porque não vi lá, mas é uma descrição de erro de projeto. Ai, meu É uma descrição típica de problema de projeto, né? problema de projeto, ou seja, não avaliar qual é o fluxo onde as pessoas querem estar, né? Onde elas E onde precisam elas estar, precisam estar, exatamente. entendeu? E qual é a função daquele espaço ali no todo, né? Porque não é só Exatamente. passagem também, não é só passagem. Ele tem que ter outras funções, né? Muitas Não é só- vezes sim. Nem que seja jardinagem, né? Não, e Uma, assim, quando você está falando de pista, aí você tem outras camadas. Tem questão de segurança viária, de segurança de pedestre, de sim, sinalização não gráfica, né? Então, vegetação também é usada como sinalização em via para veículo, então maneira de sinalizar eventos ou presença de pedestres, quer dizer, para além do ornamental, você tem uma série de outras funcionalidades que estão, por exemplo, num projeto de via, né? sim. E que tinha que estar contemplado, mas pelos quais a gente raramente é cobrado. É. Né? Ai, ai. Bom, mais um domingo que a gente chega É, no fim de mais uma live. Gente, olha só, tem as gravações das lives anteriores, estão no YouTube da Casa 500, estão todas lá. Essa é a quinta, né? E a gente segue para frente. E seria ótimo a gente ter perguntas e questionamentos aí durante esse tempo de semana aí, para semana que vem a gente ter. Uai, peraí que eu fiz besteira. E hoje, desculpem, a partir da semana que vem eu vou estar no outro celular melhorzinho, porque tá difícil, não conseguindo ver as mensagens. eu nem Mas no celular bom vejo, então você está no deu. lucro. No outro eu até conseguia, né? Não sei se é hoje também com o problema aqui de internet de rolamento que Conexão, né? tinha. É. Mas, enfim, muito obrigada mais uma vez pela companhia e que tenham Sim, todos ó, aí. peraí, antes de ir Ah, embora, eu recebi diga. aqui, ó, aproveitar, ó, chegou o material didático do Entendendo o Jardim, ó. Que Eu tava massa! devendo um aqui para Regina, ó, Regina, vou postar, tá aqui, tá bonito, Massa. Eu vi essa semana também aí chegou. as coisas. Cadê? Tá de camisa hoje? Ah, eu tô aí, ó. Ah, Olha! helicônia. É porque não Cerimônia dá para ver, né? Deixa eu vir linda! mais para longe aí, ó. Olha! Agora eu só ando de camisa pro Flora. Tá certo. Então, chegar os Então, livrinhos estavam demorando, vou mandar. da semana passada a gente teve aí, ó, a Eco Bag, a É, lojinha da Proflora, né? Que pois tá aí, é. E aí, coisa ó, isso aqui é legal. produto da lojinha da Proflora. Da lojinha, camisetas. Tem um curso novo online também, que é o Vegetação e Projeto, que ele é online ao vivo, tá? Ao vivo. Que vai ser E legal. que vai ser Porque o massa. assunto dele é esse assunto que a gente está falando hoje. Uhum, Né? uhum. Ele tenta, né? Parece que não vai conseguir, mas enfim. Ele consegue. O caminho do curso é falar de que maneira a gente usa a vegetação para fazer essas coisas que a gente está falando. Quer dizer, como é que a vegetação ajuda a guiar a percepção das pessoas para Isso. além das características ornamentais dela. Né? Então, assim, para que serve a vegetação num projeto, além de enfeitar? Né? Além de enfeitar. É massa. Aí, ó. Não, é fantástico. E ó, e não tem esse Ó, Jorge negócio aí. fazendo propaganda, tá com a dele, ó. Já estou com a minha. E esse curso, ó, ele é ao vivo e não tem. Você não pode assistir quando quiser, no horário da imersão mesmo, é sexta, sábado e domingo. Porque ele tem 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 exercício, né? gravado, tá? Então não tem sentido
Não tem. Porque precisa do acompanhamento ao vivo, não adianta fazer um exercício sem acompanhamento, não vale nada, né? Então, Exatamente. É um debate ao vivo, é outra proposta aí. Tem o EAD também, que aí já é o Entender no Jardim, que é mais ligado à parte isso, das de vegetação plantas. do planta, né? Mas esse outro é projeto e execução de tudo isso. É, vou pisar na Isso grama aí. usando ó, o outro está dizendo que vai. Ai, não Rapaz, não faz assim. usar a camisa da plataforma para pisar na grama, não. Aí não, né? Aí não. Ainda tira foto e posta no Instagram para provocar. Aí não. Ó, estou nessa, não é da camisa, não. Não é pisando na grama, não. Né? Não, Ela ela tá. está inscrita no curso. Ah, que massa, que Ela está inscrita. Estou nessa porque ela já é aluna inscrita. já é aluna do curso, é. Que massa, que Aí massa. é, isso aí. Que bom, gente. Então tá, ó, manda aí para as pessoas, para domingo a gente está aqui. Manda aí também para as pessoas para o curso, porque é imperdível esse curso. Eu acho que assim que é uma oportunidade muito legal para discutir e fazer todo esse entendimento. Não comprometa a príncipe, é É, isso? falando com o Geórgio já. Já é uma discussão paralela. Só nos projetos equivocados. Quando É vier para isso. fora, ir lá e Aí colocar é o nome. uma fotodenúncia. É isso aí, Gê. Meu Deus, vambora, senão o negócio cai. Senão a gente começa outro assunto também. É. Bom domingo, resto de domingo aí. Meninos, obrigado a todo mundo de novo. Se não respondemos, responderemos, né? Insistam. Mila, E obrigado de novo, me diverti. também, também. Né? Então tá, E gente. Todo mundo nos vemos no domingo. nos vemos do domingo de novo. Estamos aqui, Sempre. firme e forte, sempre. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Isso, isso.